Já estou aqui no outro cantinho do nosso estúdio para falar para você que já está em vigor a lei que deixa mais rígidas as consequências para quem praticar crimes, contra crianças e adolescentes. Já não era sem tempo, Essa nova lei foi publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira, dia 15 de janeiro, tornando crimes como o bullying e o ciberbullying, por exemplo, passíveis de maiores punições com penas que podem chegar a 4 anos de prisão. Para a gente entender um pouquinho mais sobre essas mudanças, a gente vai conversar a partir de agora com o advogado especialista em computação forense e perícia digital, o doutor Eldânio Barros. Doutor Eldânio, bom dia. Bom dia, Sheila, e bom dia a todos que estão nos vendo nesse momento. Seja muito bem-vindo. Como eu falei no começo, a gente muito se ouvia falar, E a gente sabe que os estragos, as consequências desse tipo de bullying são enormes nas crianças. E já não era sem tempo esse enrijecimento das nossas leis, Então já está em vigor. Eu queria que o senhor começasse explicando pra gente quais foram as principais mudanças, que essa nova lei trouxe. Muito bem. A principal mudança realmente foi criminalizar o bullying. Porque o bullying até então não era crime. Então o bullying simplesmente dito, ele pode ser passível de multa. Ele é crime e pode ser passível de multa. Em 2015, a presidente Dilma, na época, instituiu a Lei 13.185, que já orientava as escolas a terem boas práticas para a prevenção do bullying. Mas não era crime ainda. Então agora, em janeiro de 2024, o bullying passou a ser crime, passível de multa, como eu acabei de falar. Mas, o que é que acontece? Desde a Lei 14.155 de 2021, que muitos crimes cometidos através da internet tiveram suas penas majoradas. E aí, nesse mesmo ano, surgiu o projeto de lei para criminalizar o bullying, principalmente o cyberbullying. O cyberbullying é o bullying, só que cometido através da internet, principalmente das redes sociais. O que é até mais difícil, porque existe um pouco de dificuldade, para identificar os autores, desses crimes, doutor. Existe um pouco de dificuldade, mas assim, nós estamos nos encaminhando para facilitar ainda mais essa identificação. E por que isso? Nós estamos com outro projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que é o famoso PL das Fake News, PL 2630, que nesse projeto de lei disse que as redes sociais, as grandes big techs, não poderão mais hospedar contas sem a devida identificação. Então, a partir do momento que essas contas forem bem identificadas, vai ser fácil descobrir quem foi o autor daquele bullying, daquele cyberbullying no caso. Tá. E, só para complementar, o cyberbullying, além da multa prevista no crime de bullying, prevê a pena de reclusão de 2 a 4 anos. Olha aí, Então, como eu falei, já não era esse tempo de dar um pouquinho mais de dureza para esse tipo de ação. Para quem está em casa entender a importância dessas mudanças, segundo o dado do Fórum Nacional de Segurança Pública em 2023, 38% das escolas registraram casos de bullying, E isso é o que é lá oficializado, que a gente sabe que ainda tem muita subnotificação ainda, mas é sim um número elevado, 38% das escolas no país. Em relação ao cyberbullying, como a gente falou, para você ter ideia do que pode acontecer, todo mundo acompanhou casos absurdos como esses desafios que são lançados nas redes sociais, que instigam muitas vezes jovens e crianças à automutilação, E também existem estudos que apontam que essas crianças e adolescentes que sofrem o cyberbullying também tendem a ter pensamentos suicidas. Então, é um estrago enorme que é causado na vida dessas crianças, desse público. Inclusive, essa mudança também, doutor, eu queria que o senhor explicasse, tornou esse tipo de crime, crime hediondo, E o que é que muda com isso? Exatamente. Então, muitos crimes que já estavam previstos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, agora passaram a ser crimes hediondos. Como você falou, a instigação ao suicídio e à automutilação é um deles. E aí tem mais um detalhe. Se foi identificado que a pessoa responsável por isso é um líder de uma rede social, um administrador de um grupo, por exemplo, de uma rede social, essa pena a ele pode ser duplicada. Então ele vai ser penalizado ainda mais se a identificação for com ele. Outros crimes que se tornaram hediondos também foram o sequestro de crianças e adolescentes, a produção de material pornográfico,
né? E não só a produção. Quem armazena, quem divulga, quem compartilha, também incorre no mesmo crime. Então, essa classificação de o crime como sendo um crime hediondo, ele torna, então, mais duras também as punições. Na verdade, qual é a diferença do crime hediondo para o crime que não é hediondo? É que o crime hediondo não tem algumas benesses que os outros crimes comuns têm, como a anistia, o indulto, né, aquela saidinha de fim de ano que a pessoa tem. Então, o crime hediondo não tem essas benesses e, preferencialmente, a pessoa já começa a cumprir a pena em regime fechado. Agora, doutor, diante dessa lei, né, que agora está em vigor, como está sendo trabalhada a estruturação, né, das ferramentas para que realmente sejam identificados e punidos nesses criminosos? Porque muita gente ficava sem saber a quem recorrer, né, porque realmente ainda não havia essa legalização de tudo, de como funcionar. Então, como é que está sendo estruturada essa rede para, de fato, combater esse tipo de crime? Muito bem. Quando a pessoa é vítima de um crime, principalmente um crime cometido na internet, a primeira coisa é procurar a Delegacia Especializada de Crimes Informáticos, que nós temos ela aqui no Piauí, que fica ali no Shopping Automall da Avenida João 23. Então, registrar esse boletim de ocorrência. A nossa polícia hoje está equipada com ferramentas capazes de identificar a maioria dos autores. Então, mesmo aquelas pessoas que covardemente se escondem por trás de uma tela, que pensam que pelo fato de estarem ali por trás de uma tela de computador estão protegidas, tem sim como a polícia rastrear e identificar essas pessoas. É o que a gente sempre diz, né? A internet não é mais terra sem lei. Agora, doutor, quando esses criminosos não estão na nossa cidade, estão em outros lugares, de repente até em outros países, porque a gente sabe que isso acontece, quais são as orientações? Bem, a orientação é a mesma, né? Sempre procurar registrar essa ocorrência, mas quando o país, no caso o Brasil, tem um contrato, né, multilateral com outros países, facilita realmente, inclusive, a detenção daquela pessoa no país ou até mesmo a extradição dela para cumprir pena no Brasil. Mas nós sabemos que muitos países não têm esse acordo bilateral. Então, realmente, se uma pessoa estiver, por exemplo, na Rússia, vai ser muito difícil a gente conseguir, né, uma punição para essa pessoa que cometeu esse crime a partir de lá. Mas eu acho que só essa legalização dentro do próprio país já representa um avanço enorme. Só para a gente encerrar, é claro que existem as punições, mas a dica que fica sempre aos pais, principalmente, é que acompanhem, né? Vejam o que seus filhos estão acessando, vejam o que eles estão fazendo e realmente tem que ter esse suporte das famílias, né, doutor? Tem que ter esse acompanhamento, a criança tem que aprender a se defender, ela tem que aprender a identificar o que é o bullying, certo? E a partir daí procurar o seu responsável e comunicar o que está ocorrendo. A criança ela não pode se calar, ela não pode se fechar, porque isso, como você falou no início da entrevista, vai gerar um grande transtorno psicológico no futuro. Tá certo, doutor Eldânio, a gente agradece a sua disponibilidade, é um assunto importantíssimo e que a gente fez questão de trazer aqui. Então você de casa, que se por acaso estiver passando por essa situação, você já tem o apoio de toda essa rede, valendo já desde a segunda-feira, né, doutor? Muito bem, nos colocamos sempre à disposição para sanar qualquer dúvida. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, doutor Eldânio, dando aí todas as orientações. Lembrando que você pode rever essa entrevista e todo o nosso conteúdo no nosso CV Play.